Fala galera que curte o PC Facts. Primeiramente eu devo agradecer aos mais de 45 mil views que o último vídeo do canal, que é o que fala sobre o RMA da Intel em suporte ao vídeo da ChipArt, que recebeu aqui de vocês, que muito provavelmente muitos não são inscritos do canal. E realmente eu gostaria de agradecer o apoio, os comentários, os likes e tudo mais. E principalmente os compartilhamentos em diversos grupos para que a gente ampliasse o debate e ajudasse a ChipArt a chegar exatamente onde a gente deve, que é reclamar junto à Intel sobre esse tipo de situação. Entretanto, o exato fato de existirem diversos compartilhamentos, não apenas do meu vídeo, como também do vídeo da ChipArt, e o Carnaval ter se resumido a essa discussão, me permitiu analisar alguns argumentos, algumas definições que as pessoas parecem ter confundido ou parecem não estar com toda a clareza das ideias em dia, vamos dizer assim, e para isso eu vou aqui tentar ajudar a maioria de vocês. O primeiro ponto é estabelecer uma diferença entre o termo garantia e o termo RMA. Uma coisa é o que a Intel garante, o que a AMD garante, outra coisa é aceitar ou não o RMA, que é o retorno do produto para que haja uma devolução ou do valor, ou de um produto novo, ou o conserto do produto. São coisas bem diferentes. Eu fiz um vídeo chamando, se eu não estou enganado, em quem garante o clock de quê, alguma coisa assim. Eu vou deixar um link aqui, eu vou deixar o card aqui também para vocês terem acesso a esse vídeo, em que eu explico que Intel e AMD só garantem três coisas. Garantem que quando você chegar e comprar um produto X, ele vai ter a quantidade de núcleos que está especificado, o clock base que está especificado e o TDP no clock base que está especificado. Então, isso é a garantia Intel e AMD. Então, o que está no ARC é o que a Intel, por exemplo, garante em termos de funcionamento. Então, quando você comprar, por exemplo, esse bichinho aqui, um Core i9 9900K, e entrar lá no ARC, ele vai ter certas especificações. E essas especificações é que a Intel garante. Qualquer coisa que você, por mera liberalidade, por mais que seja um conhecedor, perito, engenheiro, tente mudar essas especificações, tente sair dessas especificações, a Intel não garante. Mas veja, não garantir é uma coisa. Não prestar RMA para um produto defeituoso por ter sido usado fora das especificações é completamente diferente. Então, realmente, a Intel estaria no direito dela se ela dissesse, olhe, você está usando o 9900K 5 GHz? Estou. Então, por favor, coloque em estoque e veja se ele funciona. E aí a pessoa diz, beleza, assim funcionou. Aí a Intel não tem que prestar RMA, porque dentro das especificações ele está funcionando perfeitamente. Agora, quando o produto nem no que está especificado como dentro da garantia, nem assim ele está funcionando, então a Intel é obrigada a prestar RMA. E aí, claro, ela vai ter, diferentemente da AMD, porque se você for olhar no site da AMD, existe a separação entre o que é garantido e o que é negativa de RMA. O que a AMD nega RMA é, por exemplo, por algum pino torto, ou algum pino faltando, algum material corroendo os pinos, ou que tenha causado curto, alguma evidência nesse sentido. Mas perceba, para que haja uma negativa do RMA, é necessário que tanto Intel quanto a AMD, e na realidade qualquer fornecedor, tenha uma prova cabal de que aquilo realmente foi um mau uso, de que está faltando um pino, de que há um curto dentro do processador, e isso não foi possível de ser auferido no caso da ChipArt. A Intel sequer viu o processador, sequer olhou para o processador fisicamente para poder dizer, para poder admitir ou assumir, digamos que com uma certa razoabilidade, para assumir que aquele processador foi queimado por overclock. Então veja, você fazer overclock não lhe dá garantia. Perceba o uso do termo. Você fazer overclock não lhe dá garantia de funcionamento. Para você ter o seu funcionamento garantido, você tem que rodar em estoque. Porém, você usar overclock não deveria anular o seu direito ao RMA. Porque, digamos, assim como uma pessoa pode ter defeito com um produto que estava em overclock, ela pode ter defeito com o mesmo produto estando em estoque. Então, se a Intel ou a AMD não conseguir provar fisicamente que você queimou o processador porque estava fazendo overclock, você tem direito a um novo produto.
Porque vamos dizer que simplesmente existe um setor do seu processador, digamos, um floating point, alguma área que você não tenha usado, que, sendo em estoque ou sendo overclock, na hora que você usasse, você ia verificar que o seu processador estaria defeituoso. Mas digamos que você tenha ligado um overclock e mesmo assim nunca tivesse testado aquilo ali. E no futuro, quando você testa, estando em estoque overclock, o problema iria aparecer. Aí a Intel iria lhe negar o RMA porque você fez overclock, mas o overclock não tem nada a ver com o seu problema. Então a Intel precisaria provar que foi o overclock que caracterizou o mau uso e que esse mau uso não lhe daria direito de acesso ao RMA, o retorno do produto em uma devolução. Claro que para isso, somente evidenciando isso fisicamente no processador, o que é praticamente impossível, e é por isso, para que ela não desrespeite o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o ônus da prova é do fornecedor e não do consumidor, ou seja, o consumidor ele vai usar os argumentos dele e a Intel tem que provar, a Intel, a AMD, o fornecedor de uma maneira geral, tem que provar que ele está mentindo e que ele não tem direito àquilo. Então, como nunca foi possível provar, ela praticamente sempre dava o RMA praticamente que direto. E agora parece que mudou a política. De todo modo, estamos aqui tentando estabelecer esse debate para que a gente possa enriquecer o nosso consumidor no sentido de ter a noção correta das coisas, pelo menos é isso que a gente tenta. E de forma nenhuma tentando prejudicar a Intel, muito pelo contrário, como eu falei no vídeo anterior. O que a gente quer é que a Intel preste um serviço que para nós seja extremamente agradável e correto, para que a gente possa comprar em paz os produtos da própria Intel, como eu comprei aqui o 9900K e muitos outros processadores que a gente tem aqui. Um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre os testes de hoje. A gente vai fazer um comparativo do 9900K do jeito que eu uso aqui, 5 GHz no Core Clock, 4.7 GHz no Core Clock e com o XMP ativado com um par de memórias que dão 32 GB, 4000 MHz L19. Isso é o XMP, tá? E a gente vai usar como a Intel manda que a gente use. Ele absolutamente em estoque e com o Restore Default. O que seria isso? Quando você pega o processador e simplesmente não mexe absolutamente nada na placa-mãe. E aí, pessoal, alguns apoiadores até me perguntaram, mas Marcos, por que você não usou o que está no ARC, que demanda 2666? Bom, basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que eu não tenho uma memória que o XMP dela seja 2666. Então não daria para eu plugar ela lá e colocar o XMP. Eu teria que usar os timings e ficar afinando a memória para conseguir realmente usar isso em 2666. O segundo motivo é que, como na Intel não há nada expresso e detalhado das especificações de como aquela memória tem que estar configurada, bom, eu preferi isso. Então vamos fazer o seguinte, a Intel não controla o processador, a Intel não controla o chipset, a Intel não controla o XMP, então vamos colocar o padrão, que é o default, restore default, vamos restaurar o padrão da Intel e vamos ver como que o processador funciona. E aí, claro que de maneira nenhuma, o intuito desse vídeo é chegar e dizer que o processador não presta alguma coisa nesse sentido. Não, a gente vai simplesmente mostrar para vocês como que seria o caso real de uma pessoa que tenha investido uma fortuna num sistema como o que eu investi aqui, com uma Z390 MSI Godlike, que é a melhor placa-mãe para, na minha opinião, claro, para Intel 9900K, e um kit de 4000 MHz CL19 da G-Skill. Então, a gente vai ver como que seria esse exato kit em Restore Default contra esse mesmo kit na forma que eu usava 5 GHz, 4.7 GHz de Core Clock e 4000 MHz de memória. E aí a gente vai dividir esses 15 jogos que a gente testou em 3 segmentos diferentes. O primeiro com 3 jogos em que não houve absolutamente nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Tanto com overclock em todos esses quesitos, quanto sem overclock em todos esses quesitos, não fez a menor diferença. Uma diferençazinha ridícula e irrisória de 1%, que é basicamente relacionada ao sistema operacional, temperatura, coisas absolutamente alheias ao comparativo. E os jogos são Resident Evil 2, Red Dead Redemption e The Witcher 3. A diferença neles é nula. E aí a gente começa exemplificando com o Resident Evil 2 Remake, só para representar visualmente o comportamento que a gente encontra tanto no Red Dead Redemption quanto no The Witcher 3. O uso de CPU é baixo em todos eles,
ficando ali entre 15% a 25% o tempo todo. Mas a questão desses jogos é que o gargalo chega primeiro na placa de vídeo, ao ponto de que ter um CPU com mais clock, bem como memória tunada, não faz a menor diferença. O que realmente faria ganharmos performance nesses três casos seria o overclock da placa de vídeo ou uma placa de vídeo mais forte. Como a placa que a gente está usando é uma 2080 Ti e ela é a mais forte do mercado, é seguro dizer que se essa não gargalou no 9900K nesse teste, então nenhuma placa gargalaria. E esse comportamento se repete em Red Dead Redemption e The Witcher 3. Agora nós vamos para o segundo segmento, que se eu não me engano foram 7 jogos que se comportaram dessa mesma maneira. Houveram ganhos, mas os ganhos estão dentro do esperado com a correlação com o overclock de processador. O overclock de processador nos colocou 300 MHz a mais no Core Clock e 400 MHz a mais no Uncore Clock. Algo em torno de 7 a 10% de diferença. E aí, claro, cada jogo vai ter um ganho diferenciado, que pode ser também acentuado pelo ganho que a gente colocou nas memórias, mas depois a gente vai para um terceiro conjunto de jogos que tem um ganho de performance absurdo quando a gente coloca o overclock nesses processadores junto com o overclock na memória. Agora a gente vai apresentar os jogos que tiveram os ganhos de performance evidentes, porém plausíveis. A gente começa com Battlefield 5, que apresenta inicialmente uma melhor média e um melhor 1% low. Dá para reparar claramente que o uso de CPU quando em estoque é maior que quando é overclock, mesmo o CPU a 5 GHz gerando mais FPS. Claro, são 300 MHz a mais nos 8 núcleos e 400 MHz a mais no core do processador. Quando chegamos mais para o final, a gente já vê uma diferença de performance na casa dos 6 FPS na média e 17 FPS nas quedas. Uma evolução mais no quesito estabilidade do que no quesito de cuspir FPS. Em Call of Duty Modern Warfare, me parece que a discrepância será muito parecida com a que a gente encontrou em Battlefield 5. Vemos uma melhoria de média de FPS, mas a maior melhoria mesmo está na estabilidade, com as quedas sendo menos frequentes e mais atenuadas. O uso de CPU fica ligeiramente parecido, apesar das diferenças de clock e de performance. Parece que aqui um compensa o outro. Vejo que também o uso de GPU no processador em estoque às vezes cai para 96% e são essas tênues quedas que tiram um pouco a estabilidade justamente por falta de instrução do CPU algumas vezes. Nenhum dos casos roda mal, mas há inegável diferença. No fim, temos 6 FPS de diferença na média e 8 FPS na queda. Ganhos de estabilidade maiores do que os ganhos de performance geral. Em GTA V, a gente acaba tendo que lidar mais com uma limitação da própria engine do que necessariamente com falta de CPU ou de GPU. Falta é otimização mesmo. Porém, manter tudo com clocks bem altos, seja Core, Uncore ou RAM, ajudam a fazer diferença na experiência final. Porém, os ganhos são mais na média mesmo. Em termos de estabilidade, eu diria que 1% low acompanha a subida na média, então dá na mesma. Tão estável quanto, porém, rodando com melhor performance geral quando usamos os clocks mais altos. No final, temos 23 FPS a mais na média, 11 FPS a mais na queda. Melhorou bem. Metro Exodus é um jogo que usa bem CPU, porém pesa tanto no processamento gráfico, que é a responsabilidade, da placa de vídeo, que acaba aliviando a vida do processador. Mesmo assim, o over em todos os segmentos que fizemos aqui ajuda a termos ganho tanto na média quanto na queda. Quanto mais o tempo passa, mais residual esse ganho se demonstra, mas justamente porque esse over resolve problemas mais rapidamente uma vez ou outra, não o tempo todo. Quando o CPU é mais exigido, dependendo da cena, temos saltos de performance em relação ao CPU em estoque. Interessante salientar que na parte em que há muito fogo ou muita fumaça, as duas placas chegam a empatar no frame rate imediato. Entretanto, quando a gente volta a ver o mundo lá fora, aí o CPU overclockado faz toda a diferença e começamos a ver ele tomando distância de novo. No fim, a gente tem uma discrepância pequena, porém provavelmente porque uma boa parte do benchmark foi com partes internas. No jogo mesmo, o CPU com overclock poderia se distanciar ainda mais. Apesar de se expressar em uma penca de FPS, a diferença de performance em Rainbow Six Siege fica sempre na casa dos 10%. Parece pouco, mas em um cenário de 300 FPS, 10% representa 30 FPS. É o sonho para muito console rodar em 30 FPS que seja, hein, pessoal? O que me chamou a atenção aqui
foi a mínima do 9900K com tudo overclockado, em que a gente consegue sempre manter acima dos 240 FPS, que é um cenário perfeito para se jogar em um monitor 240 Hz. Sem over, o jogo roda bem, mas as quedas ficam abaixo dos 240. Agora é a vez da nova aventura da Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider. Tem ganhos residuais na média, com uma boa melhorada na estabilidade. Uma coisa engraçada que eu reparei é que apenas no lado do 9900K em Restore Defaults é que a gente vê algumas threads passando de 80%. Rapaz, chegamos num ponto em que o 9900K em estoque já não segura quase que por falta de poder de processamento. Invocada, né? A gente chega a ter momentos na segunda fase do benchmark, e aí eu vou adiantar para vocês, que o 9900K em estoque bate 100% de uso, bicho. E fica estocado nisso um tempinho. Nessas horas que as quedas começam a demonstrar uma diferença absurda, com o overclock no 9900K garantindo uma estabilidade quase que impecável. Agora repara de novo, as médias até próximas, mas as quedas abismalmente diferentes. Mas o que mais me impressionou foi a disparidade na cena em que estamos com o céu aberto, em um shot de câmera mostrando as montanhas. Quase 50 FPS de diferença no frame rate imediato. Incrível como mudam as coisas, né? Essa parte final muda bem o placar, por assim dizer. Acaba que o overclock deixou o 9900K 18 FPS à frente de si mesmo na média e 20 FPS à frente nas quedas. Muita coisa, mas ainda assim dentro do esperado. Por último, dentro dos jogos que apresentam um comportamento inteligível e explicável, a gente testou o The Division 2. Uma engine que gosto muito e que mostra por que explora cada detalhe da arquitetura de processador e de GPU. Mesmo com CPU em estoque, ela já consegue tirar uma baita performance da 2080 Ti, mesmo em um jogo belíssimo. A distribuição das threads é excelente em ambos os casos, mas em overclock ela consegue dar uma esticada na performance geral, mantendo a estabilidade. Eu diria que os ganhos são mais em estabilidade do que em performance. Com o overclock, o jogo nunca fica abaixo dos 100 FPS, o que é excelente. Mas por meio do teste, a gente consegue ver alguns spikes de 80% ou mais em algumas threads do processador sem overclock. Ao longo de todo o benchmark, a diferença se mantém, a gente finaliza com 4 FPS de média e 9 FPS de ganho de estabilidade. Isso é a diferença, né? Muito bacana. Agora vamos para os jogos com comportamento absurdo e ridículo. A gente começa com Assassin's Creed Odyssey. Eu confesso para vocês que eu nunca vi nada rodando tão mal assim. Eu acho que rodar abaixo da especificação mínima de 2666 na memória do 9900K prejudicou bastante ele ao ponto de bugar mesmo. Eu até cheguei a cogitar que houvesse algo relacionado à resolução aumentada, o dimensionamento de pixels está alto, algum erro meu, na verdade, né? Mas não. Tanto é que o uso de RAM e memória de vídeo é categoricamente o mesmo. E se tivessem resoluções diferentes, o texto com as métricas estariam em tamanhos diferentes. Se eu tivesse que dizer por que isso aconteceu, eu diria que é porque colocar uma memória de 4.000 MHz em 2133 a deixou absolutamente ineficiente nesse jogo. Afinal, é difícil imaginar que 300 MHz de clock e 400 MHz de clock de Encore fariam tamanha diferença. Agora, na memória, cortamos o clock dela pela metade. Aí eu acho que ela segurou todo mundo. Em CSGO, o cenário é parecido com Assassin's Creed, com uma diferença abissal, mas eu diria que dá para jogar de boas com qualquer dos dois casos, diferentemente do Assassin's Creed. Só que não dá para negar que tem uma centena de FPS de diferença aí que para alguns tarados pode significar muita coisa na hora de jogar. Em determinados pontos, o frame rate imediato chega a superar 200 FPS de distância, bicho, tá doido? É muita coisa, a diferença é tamanha que ficou até difícil manter a sincronia das capturas quando postas lado a lado. Eu imagino que, novamente, seja a memória fazendo um papel fundamental, já que esse jogo mal usa as threads do CPU e deve guardar muita coisa na RAM em vez de dentro do cache do processador. Eu não sei como eram os caches dos CPUs na época que esse bicho foi desenvolvido. No fim, a gente tem mais de 130 FPS de diferença na média. Meu pai do céu. Fórmula 1 2019 me fez crer que eu não tava doido mesmo. Como eu havia dito, ao comentar o teste do Assassin's Creed Odyssey, eu achava que tinha alguma coisa errada. Aí veio o F1 2019 e me fez crer que não. Você pode ver que o uso de memória de vídeo e o uso de RAM é bem próximo, mas a performance mais do que dobra quando você está com over. Gente, isso com certeza não é causado por um aumento de 300 MHz no clock do CPU. Com certeza isso é relacionado com a RAM com um clock que está quase dobrado. É interessante ver como a RAM pode ser um gargalo gigantesco em alguns jogos, e quer saber o que é mais interessante ainda? Tanto o Assassin's Creed Odyssey quanto Fórmula 1 2019 e o CSGO receberam otimizações altamente focadas em Ryzen. Talvez por isso a memória desempenhe um papel fundamental aqui, mais até que o clock do CPU. A diferença aqui foi tão absurda que sequer eu tive a coragem de fazer a matemática para chegar no resultado da subtração. Gear 5. Pronto. Mais um jogo que recebeu otimização da AMD para Ryzen Radeon.
A diferença, mais uma vez, exponencial. Não é algo na casa dos 20, 30 FPS, não. A gente está falando de mais de 50 FPS de diferença na média, sem contar que em Restored Defaults o jogo está com uma estabilidade muito porca. É spike atrás de spike. Nesse caso aqui, dá para ver bem que o uso de GPU não significa nada. Afinal, o MSI não sabe medir bem isso em qualquer API. Vejam que as duas andam acima de 90%, mas a distância de performance é colossal. Não dá para considerar que não tem gargalo ali. Se fosse assim, somente nesse jogo, eu até diria que eu errei alguma coisa, mas já é o quarto jogo que a gente tem com esse comportamento, quase 50 FPS a mais na média e mais que o dobro de FPS nas quedas. É tipo jogável contra injogável. PUBG é um jogo extremamente solicitado pela comunidade que também apresenta uma dificuldade monstruosa. Simplesmente a quantidade de travada que a gente tem com a memória 2133 chega a ser ridícula em Restored Default. Eu confesso que o PUBG não é dos melhores em termos de estabilidade em qualquer circunstância, mas porra, tem hora que não dá, né, bicho? Eu admito também que eu não sei se a AMD conversou com a desenvolvedora de PUBG para ter otimizações pontuais como nos outros casos, mas sinceramente eu não duvido muito não, eu imagino que sim, afinal, desde que surgiu esse jogo é horroroso em Ryzen. Então eu imagino que os devs devam ter dado uma atenção aos CPUs da AMD por demanda popular mesmo. Mas o pior é que conforme você entra na casa, né, num cenário mais interno, e começa a ficar mais leve o jogo para o processador, aí que o processador overclockado com memória com o dobro de clock começa a tomar mais distância ainda. Ao final, a distância chega a fantásticos 76 FPS. Bom, pessoal, eu confesso para vocês que isso me surpreendeu de uma forma absolutamente absurda. Eu pensei que fossem haver diferenças ali na casa dos 10%, talvez nas piores situações 15%, 20%. E isso aconteceu dentro daquele que eu achava plausível. Mas nós tivemos situações em que houve o dobro de performance meramente porque você estava overclockando a memória. E aí eu comecei a raciocinar em relação a isso e percebi que todos os jogos que a gente viu essa discrepância gigantesca foram jogos que foram otimizados para Ryzen de um tempo para cá. CSGO era terrível, começou a rodar um pouquinho melhor, então provavelmente o desenvolvedor, que ainda está ativo nesse jogo, ele deu uma focada para Ryzen. Mesma coisa PUBG, que rodava terrivelmente e agora já começa a rodar com um pouquinho mais de simpatia. E, fora isso, Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo que tem a logo Ryzen Radeon no início do jogo, Fórmula 1 2019, a mesma coisa, e Gear 5 também a mesma coisa. E isso me coloca em perspectiva para pensar que, primeiro, viram só como é importante para a gente que joga e gosta de usar um monitor 240 Hz, por exemplo, ou 144 Hz, que a gente gosta de ver cuspindo FPS. E, por favor, se você nunca testou, não diga que não faz diferença, porque chega a ser até ofensivo, é engraçado alguém falar isso, dizer que não faz diferença, evidencia que a pessoa nunca experimentou ou que tem alguma dificuldade visual que a gente claramente respeita, mas a pessoa precisa entender que a percepção de cada um é diferente, então muitos concordariam que 240 Hz rodando altos FPS é muito melhor do que simplesmente rodar 60 com um V-Sync. Isso dito, então, é importante que seja percebido o quão importante é não apenas o overclock do processador, o overclock do Ancore, como também o overclock da memória. E puxando para esse lado do overclock da memória, que até 2, 3 anos atrás seria algo que, se eu dissesse, gente, overclockar a memória vai te dar um puta ganho, muitas pessoas ririam de mim ao falar disso em Intel. E realmente o Lucas Peperaio testou recentemente e mostrou que mesmo em Intel houve ganhos de memória. E aí eu até fiquei de analisar, e vou analisar, depois de ter visto isso, eu vou começar a analisar um pouquinho mais a fundo essas circunstâncias. Porém, o meu palpite é que, como os Ryzen estão se tornando CPUs mainstream, não no sentido de marketing, mas no sentido de realmente estarem se popularizando, muitas pessoas estão comprando Ryzen em vez de Intel, estão começando a optar realmente por usar Ryzen para jogar, inclusive, e aí eu acho que os desenvolvedores, vendo esse spread do Ryzen, vendo ele se espalhar no uso cotidiano das pessoas, principalmente no mercado gamer, e o próprio trabalho da AMD nesse sentido, deve estar fazendo com que os desenvolvedores passem a trabalhar fazendo com que o Ryzen rode melhor, pensando no Ryzen. Há anos atrás, enquanto era Intel Core i contra um FX, e que o FX era ridicularizado e pouco usado e a Intel ganhou um market share absurdo, os desenvolvedores se focaram em uma arquitetura monolítica da Intel, Sandy Bridge, Ivy Bridge e assim por diante, em detrimento do FX. E agora parece que começa a acontecer o contrário. As pessoas estão se focando em melhorar o rendimento em Ryzen e por isso dão muita importância para a memória, para clock de memória, para clock interna do cache, em detrimento da performance de um Intel. Ou seja, antes
ter 2133 ou 3600 MHz no Intel tanto fazia, agora não, agora começa a fazer diferença e uma diferença absurda, que era algo que não era esperado, pelo menos não por mim. Então, pessoal, fica aqui digamos assim, uma pequena amostra do que pode ser o futuro, né? Num ponto em que o desenvolvedor passe realmente a respeitar o Ryzen como um produto mainstream e faça um desenvolvimento em detrimento até de um processador que está, digamos assim, com os dias contados. Afinal, processadores monolíticos num futuro já não vão significar muita coisa, porque, querendo ou não, eles vão estar sempre limitados aí à quantidade de núcleos e ao processo de fabricação. Enquanto um processador for 14 nanômetros, ele não vai poder ter 64 núcleos, por exemplo. Então, é algo que a gente deve ver mudar muito em breve, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Lembrando que todos esses debates e discussões que eu me baseio aqui são baseados em comentários não apenas dos apoiadores, mas também do nosso grupo no Facebook, e eu convido vocês a participar de lá. Os debates lá são absolutamente enriquecedores e a gente só deixa a gente lá que quer debater, que quer realmente fazer você, colega lá, crescer, aprender alguma coisa, discutir literalmente no sentido de crescimento e agregar, tá? Além disso, eu quero pedir para vocês o like de vocês, que vocês apoiem o canal, nem que seja com like, compartilhamento e um comentário positivo, ou se vocês quiserem apoiar financeiramente e ter acesso aos benefícios exclusivos de ser apoiador do canal, acessa aí apoia.se/PCFacts. Lembrando, pessoal, que a partir de agora, toda sexta-feira, no Instagram, lá, o @MarcosSarmânio, a gente vai estar respondendo todas as perguntas que forem postadas lá. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá. Na sexta-feira, a gente vai abrir um Stories, colocando lá uma aba para você fazer a sua pergunta e a gente vai ficar respondendo a galera exclusivamente na sexta-feira. De segunda, de sábado até quinta-feira eu não respondo ninguém, justamente para que na sexta-feira vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.